outro olhar. Padre Seixas Nunes profere esta quinta-feira uma conferência sobre inteligência artificial, faz uma relação entre a utilização de inteligência artificial, microdrones e direito. Eu começaria por lhe perguntar, iniciativas a nível mundial, nomeadamente das Nações Unidas, para a necessidade de uma regulamentação mínima sobre a utilização da inteligência artificial, que hoje é incontornável em vários domínios, como a agricultura e na saúde. Que olhar tem sobre essa relação inteligência artificial e direito? A inteligência artificial, em primeiro lugar, é algo que pertence ao campo da robótica e da engenharia, como qualquer outra tecnologia emergente. A questão que se coloca é quais são as implicações que o uso da inteligência artificial vai ter na sociedade e, portanto, a importância de regular pelo direito. O direito não visa pôr limites na criação da tecnologia, mas preocupa-se com os riscos. No sentido mais específico da inteligência artificial aplicada ao domínio militar, que é a minha área, existem muitos problemas, nomeadamente no campo da responsabilidade. Ou seja, se um mecanismo que usa inteligência artificial comete um erro, vamos imaginar matar ou destruir algo que não devia ser destruído ou eliminado do campo de batalha, quem é que vai ser responsável? Portanto, esse é o principal problema para os juristas, é o foro da responsabilidade de quem usa mecanismos com inteligência artificial. Estão em curso neste momento, sobretudo, a faixa de Gaza, Israel, na Ucrânia, a utilização de inteligência artificial, mesmo que seja de forma não assumida, é uma realidade. Neste caso, a responsabilidade deve ser atribuída a quem? Ao utilizador da inteligência artificial? Nos conflitos que referiu, sobretudo de Israel, não têm sido utilizados sistemas autónomos de guerra, têm sido utilizados sistemas de suporte de decisão para os comandantes militares, ou seja, existe toda uma rede de computadores que faz uma avaliação do campo de batalha, mas é o comandante militar que decide se vai fazer ou não aquilo que o computador lhe sugere. Portanto, neste sentido é fácil, porque a atribuição da responsabilidade é direta ao comandante militar, olhando as regras do direito da guerra. No campo da Ucrânia, há sistemas com uma autonomia já a serem utilizados, embora na forma e o tipo de mecanismo que está a ser utilizado, a responsabilidade também será não só do Estado, aplicando o projeto de artigos da responsabilidade internacional do Estado, também como as regras do direito criminal internacional relativas ao comandante militar. No campo da Rússia, a Rússia tem utilizado drones kamikaze produzidos no Irão, que, sendo autónomos ou não, o problema aqui não interessa, é um tipo de armas que nós chamamos indiscriminado, ou seja, são armas que, quando usadas, não são capazes de distinguir os objetos civis dos objetos militares e, como tal, são armas proibidas de acordo com os protocolos adicionais às Convenções de Genebra. Portanto, a Rússia, neste momento, os sistemas que usam violam regras primárias do direito internacional sobre o tipo de arma que estão a utilizar. Vamos lá imaginar, e nem é difícil, um país pequeno como Cabo Verde, insular a utilização da inteligência artificial, também já se fala na sua utilização na área de saúde, na assistência administrativa, nomeadamente para atendimentos em determinados horários. O que é que aconselha um país como Cabo Verde? Ora bem, eu acho que essa pergunta é ótima e é uma pergunta que poucas vezes é feita. Eu acho que o problema de Cabo Verde ser um país pequeno ou insular, quer dizer, há países igualmente pequenos no contexto da Europa, como Luxemburgo, etc., o Liechtenstein, que ainda é mais pequeno que Cabo Verde. E o problema é criar, penso eu, a primeira sugestão seria criar uma comissão para ver que tipo de inteligência artificial vai ser relevante para Cabo Verde. Nem todo tipo de inteligência é relevante para todos os países.
O que me parece ser muito relevante para qualquer país discutir hoje, independentemente do seu caráter mais pequeno ou maior, insular ou não insular, é os problemas da proteção da defesa nacional. Portanto, no que diz respeito à intervenção de outros Estados nos computadores de um Estado, portanto o problema dos ataques cibernéticos, quem usa ou não a zona económica exclusiva de um Estado, a pirataria internacional de alto mar, etc. Talvez estas sejam questões relevantes para Cabo Verde, em que tem que discutir que tipo de inteligência artificial e o que é que entende por inteligência artificial e que seria útil a um Estado como Cabo Verde. Não é? Portanto, as preocupações dos Estados são muito diferentes de acordo com as suas necessidades. Mas, de todo modo, será necessário uma regulação transnacional. Sim, isso tem sido um imperativo da NATO. Aliás, a NATO começou ontem a reunir-se com os seus aliados no sentido de estabelecer os princípios que vão regular a inteligência artificial utilizada por qualquer Estado. As Nações Unidas, a União Europeia, têm essa questão em agenda. A União Europeia, em março, publicou o que eles chamam de AI Act, portanto, digamos, propriamente como é que a comunidade europeia vai regulamentar a inteligência artificial. É um documento com mais de 5.000 páginas, que eu ainda não tive tempo para o ler de forma completa. No entanto, o que se verifica é que a forma como a comunidade europeia está a vir a regulamentar a inteligência artificial em todos os campos vai encontrar incoerências, ou seja, a forma como se regulamenta a inteligência artificial no campo da proteção de dados para os cidadãos dos Estados da União Europeia não tem nada a ver com as regras, por exemplo, da regulamentação da inteligência artificial para o campo da guerra. Portanto, a inteligência artificial exige que os Estados vão olhar a inteligência artificial de prismas completamente diferentes, de acordo com as necessidades do campo onde vai ser aplicado e com os interesses do Estado, não é? Portanto, por exemplo, a nível da Comunidade Europeia, a regulamentação da inteligência artificial no campo da proteção dos dados é extremamente conservadora e restritiva, que é o oposto, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não querem regulamentar o uso da inteligência artificial a nível de proteção de dados. Portanto, está a haver dois contextos completamente diferentes, duas formas de olhar a inteligência artificial muito diferentes. A União Europeia, o que é que está a fazer então é determinar os parâmetros futuros dessa regulação. Exatamente, já é uma regulamentação, portanto a União Europeia já avançou com critérios de como é que se vai fazer a regulamentação da inteligência artificial em várias áreas. Agora, os Estados europeus, em termos de uso dos dados pessoais dos seus cidadãos, de a capacidade, por exemplo, de fazer averiguações de crime online, por exemplo, no que diz respeito ao uso da internet, para a prática de crimes, os países da União Europeia têm um acesso muito restrito ao domínio reservado e privado dos seus cidadãos, enquanto nos Estados Unidos a Lei da Segurança Nacional permite que o Estado averigue tudo e todos os dados sobre os seus próprios cidadãos. Portanto, são duas formas completamente diferentes porque vêm de tradições jurídicas opostas, não é? Portanto, no Reino Unido, o bem comunitário é superior ao bem do cidadão. A nível europeu, pela história da Europa e também da própria filosofia de direito, o indivíduo tem um domínio reservado no qual o Estado não pode entrar. E, portanto, isto dá formas completamente distintas de olharmos para a regulamentação da inteligência artificial em dois blocos, não é? Estados Unidos versus União Europeia. Daí a pertinência da sua sugestão de se criar uma comissão, porque a tendência é fazer um projeto, obter financiamentos, tirar partido das relações Cabo Verde-União Europeia, Cabo Verde-Estados Unidos, utilizando também mesmo convergência normativa. Aí dependerá daquilo que Cabo Verde privilegiar, não é?
Exatamente, eu penso que ele tocou aí em aspectos muito importantes, que é o facto de todos os países, sobretudo os países com maior desenvolvimento a nível tecnológico, como é os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, o Reino Unido, a Itália, a Coreia do Sul, portanto são os países pioneiros na exploração da inteligência artificial, têm vindo a conceder ajudas muito grandes, financeiras e também técnicas, aos países com menos recursos. Ora, o que acontece no contexto africano mais recente é de países se terem aproximado mais à visão da União da Federação Russa, com implicações a nível tecnológico gravíssimas. Portanto, eu penso que a Guiné-Bissau e São Tomé, numa posição muito própria, estão-se a esquecer das repercussões em termos de defesa nacional e de exploração do espaço cibernético e uso de satélites que a adesão a um projeto internacional russo vai ter. E, portanto, nesse sentido, eu sugeria que Cabo Verde tem que ter, de facto, uma comissão com especialistas cabo-verdianos e com especialistas também internacionais que permitam ver onde é que Cabo Verde se quer posicionar em termos do futuro. Uma curiosidade, um padre especialista em questões militares. Sim. Não é comum. Não é nada comum, mas eu fiz a licenciatura em Direito antes de entrar para os jesuítas e quando entrei nunca mais pensei pegar no Direito, até os meus superiores me pedirem. Pronto, e o Papa Bento XVI, no Dia Mundial da Paz em 2017 ou 18, já não me lembro bem, pediu à Companhia de Jesus que houvesse especialistas na área do direito internacional humanitário, que é o direito da guerra. E o meu provincial escreveu-me a perguntar se eu estaria disponível. E, portanto, nós estamos a falar de 2010, peço desculpa, e portanto, eu fui o jesuíta que respondeu a este apelo do Santo Padre. E, portanto, não é comum, mas é um campo muito necessário, porque os interesses dos Estados muitas vezes não visam os interesses dos cidadãos. E a minha preocupação é precisamente estudar as implicações favoráveis e desfavoráveis que um mundo mais cibernético e mais dominado pela inteligência artificial possa ter para a sociedade civil. Sempre que há uma nova tecnologia, a introdução mesmo de robótica, há sempre a preocupação de redução de trabalhadores, substituição, aí também o direito entra em força. Sim, quer dizer, não há campo da sociedade que o direito não entre. Portanto, o direito visa regular diferentes aspectos da sociedade. Ora, no que diz respeito ao campo do trabalho, da dimensão laboral, é verdade, e a sociedade, nomeadamente a comunidade europeia, mais nesse sentido, está muito preocupada com o que vai ser a substituição de trabalho que hoje depende de operadores humanos ser passado para computadores, e vai ser uma fase de transição complexa, e já estamos a ver isso nos supermercados, já não há operadores nas caixas, já é tudo caixas automáticas, portanto essa é uma realidade. Agora, nós estamos a esquecer que sempre que foi introduzido qualquer tipo de progresso na sociedade, houve sempre este alarido. Olha, quando introduziram os comboios, pensava-se que era o fim do mundo. Portanto, o que é que eu sinto? A minha percepção e a minha opinião é que nós humanos, temos sempre uma capacidade hipercriativa de responder aos desafios da tecnologia. Portanto, o que eu sinto, talvez nisso também seja um desafio para Cabo Verde, como também é para Portugal e muitos outros países, que é a educação informática passa a ser absolutamente fundamental da população civil. Não é? Portanto, as cadeiras de informática, de saber lidar com um computador, proteger um computador, proteger dados pessoais, têm que fazer parte do currículo dos alunos de hoje em dia. E, portanto, isto vai exigir um esforço enorme aos Estados no sentido de alterar os seus programas curriculares.
Sobretudo, quando as próprias empresas já vendem computadores já com o caminho para a inteligência artificial sem muito trabalho. Notou-se isso na última feira. Sim, exatamente, até o próprio telemóvel. O que nós estamos a fazer agora, do uso de um telemóvel para uma entrevista, se pensar, isto depende do uso de satélites que estão no espaço e que permite o estabelecimento destas ligações, como se quiser, no caso de precisar de mandar ficheiros ou fotografias, tudo isso ser possível pelo uso do espaço cibernético. Portanto, nós não temos noção que tudo o que fazemos a nível de telemóveis, que toda a gente usa, depende exclusivamente da inteligência artificial. Nomeadamente, por exemplo, no campo da escrita, quando mandamos mensagens, a chamada escrita inteligente depende exclusivamente de mecanismos de inteligência artificial. Uns mais sofisticados, outros menos sofisticados, mas é tudo inteligência artificial. Muito bem, nós agradecemos pela sua colaboração. É neste sentido, é nesta linha que vai fazer a conferência? Sim, na primeira parte da conferência eu vou analisar especificamente os problemas da segurança externa que se sente desde a intervenção da Ucrânia pela Federação Russa, mas olhar também ao conflito Israel-Palestina, do que isso possa ter implicações internacionais entre os Estados, nomeadamente Cabo Verde, porque Cabo Verde tem uma posição única de caráter estratégico e geográfico para qualquer país no mundo, portanto, como São Tomé e Príncipe, como as Ilhas dos Açores para Portugal, portanto, todos estes países insulares ou que tenham ilhas colocadas no oceano, portanto têm uma importância futura estratégica enorme. Portanto, queria referir também uma importância que Cabo Verde vai ter e adquirir que não teve até hoje, precisamente por ser insular e pela posição geográfica que tem. E depois a segunda parte, olhar especificamente para os desafios da inteligência artificial. Outro olhar.